Os Gálatas eram um povo celta da antiguidade, habitantes da antiga região da Galácia, no centro da atual Turquia asiática, também conhecida como Anatólia. Celtas é a designação dada a um conjunto de povos, um etnônimo, organizados em múltiplas tribos e pertencentes a uma só família linguística indo-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. A primeira referência literária aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século IV a.C. Boa parte da população da Europa ocidental pertencente às etnias celtas, até a conquista daqueles territórios pelo Império Romano, organizavam-se em tribos que ocupavam o território desde a Península Ibérica até a Anatólia. A maioria dos povos celtas foi conquistada e mais tarde integrada pelos romanos, embora o modo de vida celta tenha sobre muitas formas e com muitas alterações resultantes da ocupação devido aos invasores e à posterior cristianização, sobrevindo uma grande parte do território por eles ocupado. Em síntese, seria o que podemos chamar de índios europeus. A cultura deste povo foi berço de muitos cultos pagãos que hoje são chamados de magia e coisas associáveis. Ou seja, Paulo, em Gálatas, escreve aos aborígenes índios europeus que na sua maioria acreditavam em tradições naturalistas e cheias de misticismo. Gálatas foi claramente identificado como autor Paulo em Gálatas 1:1. Foi escrito em uma data entre 48 e 55 depois de Cristo. As igrejas em Galácia eram formadas em parte de judeus convertidos, em parte de gentios celtas convertidos, como era geralmente o caso. Paulo afirma seu caráter apostólico e as doutrinas que ensinava a fim de confirmar as igrejas da Galácia na fé em Cristo, especialmente no que diz respeito ao ponto importante da justificação pela fé. Assim, o assunto é essencialmente o mesmo ao discutido na Epístola aos Romanos, ou seja, a justificação pela fé. Nesta carta, contudo, a atenção é especialmente dirigida ao ponto de que os homens são justificados pela fé sem as obras da lei de Moisés. Gálatas não foi escrito como uma redação sobre a história contemporânea. Foi um protesto contra a corrupção do Evangelho de Cristo, a verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Tinha sido obscurecida pela insistência por parte dos judaizantes de que os crentes em Cristo deveriam cumprir a lei, se esperavam ser perfeitos diante de Deus. Quando Paulo soube que este ensino tinha ameaçado a influenciar as igrejas da Galácia e que tinha afastado de sua herança a liberdade, ele escreveu o forte protesto contido na Epístola aos Gálatas. Os versículos chaves dessa carta são Gálatas 2,16, que diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, por obras mosaicas. Ninguém será justificado através dessas obras. Um outro versículo-chave é Gálatas 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Também tem Gálatas 3,11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois vós filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se deixe escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Como se pode ver, versículos fortes, contundentes, execrando completamente as obras da lei mosaica sobre o povo, porque agora estamos debaixo da promessa do Espírito Santo na condição de igreja. O resultado da justificação pela graça mediante a fé e a liberdade espiritual. Paulo chama os Gálatas a manterem-se firmes na sua liberdade e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, isto é, a lei mosaica, Gálatas 5:1. A liberdade cristã não é uma desculpa para satisfazer uma natureza inferior, pelo contrário, é uma oportunidade de amar uns aos outros, Gálatas 5:13, 6, 7 a 10. Essa liberdade não isola ninguém das lutas da vida, de fato, pode até intensificar a luta entre o espírito e a carne. No entanto, a carne, a natureza inferior citada, foi crucificada com Cristo, Gálatas 2:20, e como consequência, o espírito produzirá seus frutos na vida do crente, tal como amor, alegria, felicidade, paz, como tem lá em Gálatas 5, 22, 23, quando ele aponta para o fruto, ou seja, a consequência de conviver e viver com o Espírito de Deus, sendo nós templos deste Espírito, o Espírito Santo. A carta aos Gálatas foi escrita em um espírito de inspirada agitação. Para Paulo, a questão não era se uma pessoa tinha sido circuncidada, mas se havia se tornado uma nova criatura. Gálatas 6,15. Se Paulo não tivesse sido bem-sucedido em seus argumentos a favor da justificação pela fé, o cristianismo teria permanecido uma seita dentro do judaísmo, ao invés de se tornar uma forma universal da salvação. Gálatas, portanto, não é só a epístola de Lutero, mas também a epístola de cada crente que confessa com Paulo: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um conceito extremamente luterano quando contestou a Igreja Católica, seguindo-se para a reforma do cristianismo, inaugurando a Igreja Luterana. Os livros de Tiago e Gálatas ilustram dois aspectos do cristianismo que desde o início aparentam estar em conflito, embora na realidade sejam complementares. Tiago insiste na ética de Cristo, uma demanda de que a fé prove a sua existência pelos seus frutos, pelo seu comportamento, pelas suas obras. No entanto, Tiago, não menos que Paulo, enfatiza a necessidade da transformação do indivíduo pela graça de Deus, Tiago 1,18. Gálatas salienta a dinâmica do Evangelho, que produz ética, Gálatas 3, 13 a 14. Paulo não era menos preocupado do que Tiago sobre a vida ética, Gálatas 5,13, como os dois lados de uma moeda. Esses dois aspectos da verdade cristã devem sempre acompanhar um ao outro. Ao longo da epístola de Paulo aos Gálatas, a graça salvadora, o dom de Deus, é contrastada com a lei de Moisés, a qual não salva. Os judaizantes, aqueles que iriam retornar à lei mosaica como fonte de justificação, foram eminentes na igreja primitiva, ao ponto de temporariamente atraírem um cristão de destaque, como Pedro, em sua teia de enganos. Gálatas 2, 11 a 13. Assim, tão apegados eram os primeiros cristãos à lei, que Paulo teve que continuamente rejeitar essa tida verdade de que a salvação pela graça não tinha nada a ver com a observação pela lei, ou seja, separar uma coisa da outra.
Os temas que ligam Gálatas no Antigo Testamento centram em torno da lei versus graça, a incapacidade da lei de justificar, Gálatas 2,16, a morte do crente com a lei, Gálatas 2,19, a justificação pela fé de Abraão, Gálatas 3,6, a lei não traz salvação, mas ira de Deus, Gálatas 3,10, e por último, o amor não a obras, mas o amor como obra que cumpre toda uma lei, Gálatas 5,14. Um dos principais temas do livro de Gálatas é encontrado em Gálatas 3,11. O justo viverá pela fé. Não somos nós salvos apenas por um conceito de fé, mas por uma realidade de fé. João 3,16, Efésios 2:8 e 9. Mas a vida do crente em Cristo, ou seja, a fé é o conceito de viver em Cristo, dia a dia, momento em momento. Esta fé é vivida através do ato de conscientizar-se da fé, dia a dia. A nossa responsabilidade e a nossa alegria com a salvação distingue o comportamento de um cristão a um comportamento de um judeu mosaico que vivia sobre o jugo da lei. Nós temos a liberdade da graça. Jesus disse que seríamos conhecidos pelo fruto de nossas vidas, Mateus 7,16, o qual dá prova da fé dentro de nós. Todos os cristãos devem ser diligentes em lutar para construir sobre a fé salvadora dentro de nós, para que os outros possam ver Jesus em nossas vidas e glorifiquem ao Pai que está nos céus através da nossa vida. Mateus 5,16. Uma curiosidade, do ponto de vista histórico, como você recorda no início da igreja, houve alguma tensão entre os cristãos que vinham do judaísmo, como Jesus e os cristãos que vinham do paganismo, assim dito, que não tinham relação com a religião hebraica. Pedro era um judeu praticante e não era uma pessoa cosmopolita. Era um pensador da Galileia e sua percepção religiosa podia ser bastante radical. Jesus era judeu e veio para os judeus. Ele, como os outros apóstolos e grande parte da comunidade primitiva, passou por um processo de conversão que o conduziu a concluir que a mensagem de Cristo era dirigida também àqueles que não eram judeus, mas aos gentios e a toda a humanidade, enfim. No meio desses fatos históricos, é necessário colocar o evento que Paulo conta em Gálatas 2, da repreensão de Pedro por parte de Paulo sobre a relação com os gentios. Através de Atos dos Apóstolos, não sabemos de uma visita de Pedro a Antioquia, que, segundo conta Paulo na carta aos Gálatas, teria acontecido depois do Concílio de Jerusalém. É presumível que isso tenha acontecido, pois Paulo não tem razão para dizer uma coisa infundada. O fato que isso não apareça claramente em Atos não significa que não tenha acontecido, pois Atos foi escrito por Lucas cerca de 20 anos depois da carta de Paulo, e é muito apologético, tanto em relação a Pedro que a Paulo, e não seria muito frutífero mostrar um conflito entre os dois. Talvez tenha sido exatamente por isso que Lucas não citou esse, digamos assim, incidente entre Pedro e Paulo em Atos. Paulo não era um crítico pleno, categórico da posição de Pedro em relação aos gentios. Ele confirma as informações dadas por Lucas em Atos de que Pedro havia aceitado o anúncio do evangelho aos gentios, sem a exigência que eles se tornassem judeus. O que Paulo critica é a pouca firmeza de Pedro diante dos judaizantes, a facilidade com que Pedro renunciava aos seus princípios. Crítica, digamos, a hipocrisia de Pedro, que cobrava um certo teor judaico que nem mesmo Pedro tinha mais, até por conta da sua situação enquanto cristão. Essa é a carta de Paulo aos Gálatas, uma carta feita a povos indo-europeus, aos celtas, uma carta que vem mostrar o poder da fé como justificativa,
colocar a lei como algo passado e colocar os Gálatas um caminho para sair da tradição celta, que é uma tradição extremamente mística, naturalista, apostásica e que não traria um resultado espiritual positivo em se falando de salvação e de eternidade. Esta é a carta de Paulo aos Gálatas.